Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o professor Rodolfo, direto aqui do Instituto Rodolfão, para a gente dar sequência ao nosso curso de gramática de texto, tá certo? Nesta aula nós vamos falar sobre combinação de palavras. Lembrando, o último vídeo que eu gravei para vocês, nós falamos sobre existirem dois tipos de falantes na língua. Aqueles que falam como podem e aqueles que falam como querem. Os que falam como podem são aqueles que não têm controle sobre o resultado do seu texto. Eles se comunicam a maneira que é possível ali, mas acaba que quando o texto circula socialmente, o resultado acaba não sendo aquele que eles esperaram, tá certo? São aquelas pessoas que depois têm que se explicar, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, não sei o quê, e aí não é bacana. Nós queremos aqui sermos falantes que se comunicam como querem, que tem aí uma percepção de que a escolha das palavras, o modo como combiná-las, faz com que o texto possa ter um seu sentido alterado. Então eu escolho as palavras, eu as combino de modo a fazer com que meu texto tenha o efeito preciso que eu pretendia. Na última aula nós falamos sobre seleção de palavras, sobre como escolher as palavras, ponderar sobre qual termo, qual expressão usar naquele contexto é importante para o texto ter o efeito que eu pretendo. E agora nós falaremos sobre combinação de palavras, que tem a ver com o modo como a gente coloca essas palavras na frase mesmo, a ordem em que nós colocamos as palavras. Isso é importante para que o sentido do texto seja preciso, seja exatamente o que nós pretendemos. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia, já antiga, de 92, mas como a combinação das palavras gerou um sentido inusitado, certamente não pretendido. As videolocadoras de São Carlos estão escondendo suas fitas de sexo explícito. A decisão atende a uma portaria de dezembro de 1991 do Juizado de Menores, que proíbe que as casas de vídeo aluguem, exponham e vendam fitas pornográficas a menores de 18 anos. A portaria proíbe ainda os menores de 18 anos de irem a motéis e rodeios sem a companhia ou autorização dos pais. Percebe que esse final do texto aqui gerou um sentido totalmente inusitado? A portaria proíbe ainda os menores de 18 anos de irem a motéis e rodeios sem a companhia ou autorização dos pais. Nesta ordem dos termos, sem a companhia ou autorização dos pais pode estar se referindo tanto a rodeios quanto a motéis. E provavelmente o sentido do texto não é que um menor de 18 anos possa ir a motel acompanhado ou autorizado pelos pais, certo? Então aqui a combinação das palavras, a ordem das palavras, gerou um sentido inesperado, indesejado pelo seu autor. Bastava aqui uma reorganização da ordem dos termos para evitar essa ambiguidade. Olha aqui. A portaria proíbe ainda os menores de 18 anos de irem a rodeios sem a companhia ou autorização dos pais e a motéis. Pronto. Eliminada a ambiguidade, o sentido indesejado, apenas com a alteração da ordem dos termos. Então agora nós vamos falar sobre critérios na hora de combinar as palavras do texto. O primeiro critério para o qual eu quero que você atente é o da compatibilidade de sentido. Eu preciso avaliar se aquele termo, onde ele está, é compatível com uma palavra apenas ou com mais palavras, podendo gerar ambiguidade. Olha aqui. O menino saiu do quarto pensativo. Nesta frase, tem alguma dúvida sobre quem estava pensativo? Não. Afinal de contas, pensativo não é compatível com o termo quarto. Então, pensativo certamente é um menino. Agora, o menino saiu do quarto limpo. Aqui, a combinação das palavras não ficou legal. Porque limpo tanto pode se referir a quarto, como pode se referir a menino. Porque há compatibilidade de sentido com esses dois termos. Se nós disséssemos, o menino saiu limpo do quarto, estava resolvido o problema. O menino saiu do limpo quarto, do quarto que estava limpo, também estaria resolvido o problema. Então, atenção à compatibilidade de sentido, se aquela palavra ou expressão não é compatível com mais de uma palavra ali do seu redor. Outra questão a avaliar é a concordância, certo? Será que aquele termo não tem concordância com mais de um onde ele se encontra? E isso pode gerar problema de sentido para o meu texto? O professor falou com os alunos de uniforme. A locução adjetiva de uniforme não tem número, certo? Então, ela pode se referir tanto a alunos como a professor. Quem estava de uniforme? O professor falou com os alunos de uniforme. Aqui, queridos, como o professor está no singular e alunos está no plural, se eu transformasse de uniforme no adjetivo uniformizado, eu eliminaria a ambiguidade.
o professor falou com os alunos uniformizado, só pode se referir ao professor. O professor falou com os alunos uniformizados, só podem ser os alunos. Então, avalia aí se aquele termo não pode estar concordando com mais de um e gerando problema de sentido no seu texto. Uma outra questão a avaliar é a regência. Regência é a relação de subordinação entre dois termos. Às vezes, dois termos podem parecer estar subordinados da mesma maneira a uma palavra do texto. Nesses casos, às vezes uma preposição, uma alteração de ordem resolve o problema. Ó, mordeu o menino o cachorro. Quem mordeu quem? Mordeu o menino o cachorro. Aqui, os dois termos têm potencial para ser sujeito ou objeto direto do verbo mordeu. Se eu fizesse aqui um objeto direto preposicionado, se eu preposicionasse o termo que indica quem foi mordido, eu resolveria o problema. Mordeu o cachorro ao menino. Agora eu garanti que o menino é que foi mordido pelo cachorro. Então aqui, as relações de regência, de subordinação entre termos, gerou algum problema e eu resolvi inserindo aí uma preposição. A colocação, a ordem dos termos, como no primeiro texto que nós vimos, pode gerar problema de sentido. Ó, o vigilante pastor, com calma e sossego, seu rebanho seguia. Quem seguia quem? Os termos pastor e rebanho antepostos ao verbo seguia têm potencial tanto para ser sujeito como para ser objeto direto, tal como na frase anterior. Alterar a ordem dos termos pode resolver o problema. Ó, o vigilante pastor, com calma e sossego, seguia seu rebanho. Agora é o pastor que segue o rebanho. Pastor é sujeito, rebanho é objeto. O rebanho, com calma e sossego, seguia seu vigilante pastor. Agora é o rebanho que segue o pastor. Então, às vezes a alteração da ordem das palavras do texto resolve um problema de sentido ali. Avalie isso com carinho na sua redação. E, por fim, marcas prosódicas. Marcas prosódicas são marcas de entonação. Na fala, a gente altera a altura da voz, a gente faz pausas, a gente pergunta, por exemplo, na fala é marca prosódica. Você quer vir comigo? Esse comigo é o que gera a entonação de interrogação. Muitas vezes na escrita, a gente quer reproduzir a marca prosódica, e aí inclui vírgula, ponto, e acaba gerando no texto escrito um problema. Cuidado aí nas suas redes sociais para você não fazer besteira. Olha o jovem aqui. Ele saiu da conversa sem se despedir. E ficou ali, poxa, devia ter me despedido. Aí ele voltou e disse, esqueci de dar, boa noite. Só que essa vírgula impede que boa noite seja objeto direto do verbo dar. Então, com a vírgula, o que ele esqueceu de dar não foi boa noite. Ele usou o verbo dar sem complemento nenhum. E o verbo dar sem complemento ganha um sentido todo inusitado aí dentro do português, né? Pensando na aulinha anterior, o valor social da palavra, o verbo dar sem complemento ganha um valor social diferente do verbo dar em seu sentido mais estrito, certo? Então aqui, ele, ao tentar reproduzir uma marca prosódica na fala, deixar o boa noite numa entonação mais legal, acabou fazendo com que o texto criasse um sentido inesperado. Então, nem sempre a marca prosódica, a pronúncia, vai ter que gerar pontuação no texto escrito. Às vezes, o texto escrito não vai conseguir capitular a entonação. E tentar fazer isso por meio de vírgula, por meio de dois pontos, pode afetar o sentido do texto escrito. Que foi o que aconteceu aqui com esse jovem, que ao colocar a vírgula disse, esqueci de dar boa noite. Como se ele fosse, depois de dar boa noite, cumprir aquilo que ele esqueceu de fazer. Queridos, então, as marcas de regência, de concordância, a ordem das palavras no texto, a compatibilidade de sentido entre elas, as marcas prosódicas, são aspectos que devem ser percebidos na hora de combinar as palavras, de modo a maximizar o efeito do sentido de acordo com aquilo que você pretendeu. Então, seleção de palavras, combinação de palavras. Aspectos muito importantes a serem ponderados para que o texto saia exatamente do jeito que você pretendeu. E você não tenha que se explicar depois que não foi bem isso que você quis dizer. Tá certo?
Lembra dessas dicas aqui? Aplica na sua redação, fundamentalmente, e conte comigo por que você precisar, tá certo? Na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Beijo, tchau, tchau.